Vamos lá, meus amigos. Vamos iniciar mais um módulo 8 do curso Direito, caiu ali, do curso Direito Administrativo com Dudu. Um curso, voltado a estudar, nesse primeiro momento, os principais pontos dos concursos e do exame da ordem. Já estamos estudando para começar a gravação de um segundo momento, onde a gente vai mexer com os pontos, talvez assim, mais complexos do direito administrativo, como, por exemplo, intervenção do Estado e todos os procedimentos de intervenção do Estado. Procedimento, por exemplo, da desapropriação por necessidade pública, utilidade pública, por interesse social, que é diferente de tudo. Nós estamos já começando. Mas nesse primeiro momento, esse módulo 8 compõe o último módulo do curso Direito Administrativo com Dudu. Começamos lá nas lições básicas de regime jurídico, de poderes, de controle. Estamos aqui nesse momento, hoje, estudando serviços públicos. E já começamos com essa tela aqui, Só botar aqui e ativar a caneta. Começamos com essa tela aqui, serviços públicos. Aula 8 ou módulo 8. O que é serviço público? Pessoal, para começar, a gente tem que lembrar a vocês que nós temos um conceito subjetivo, um conceito objetivo, também chamado de conceito material, e um conceito formal. E a gente tem um conceito que hoje prevalece, que inclusive é o meu preferido. Vamos lá. Num conceito subjetivo, serviço público é considerado, as atividades prestadas diretamente pela administração pública. Então, nesse conceito subjetivo, a gente analisa quem presta a atividade pública. Se quem estiver prestando a atividade pública é a administração pública, nós estamos diante de um serviço público. Então, o serviço público é aquele prestado pela administração pública. Tá bom. Num sentido objetivo ou material, considera-se serviço público as atividades mais relevantes, mais importantes para a coletividade. Então, num conceito objetivo ou material, o relevante aqui é saber a importância do que está sendo executado. Se o que está sendo executado é importante para a coletividade, é serviço público. Se o que estiver sendo executado não é importante para a coletividade, não é serviço público. E aí a gente tem um conceito formal. O conceito formal é aquele que considera serviço público as atividades regidas pelo direito público. Ou seja, na visão formal, o importante é o regime jurídico. Se o regime jurídico da atividade é um regime jurídico de direito público, nós estamos diante de um serviço público. Se for direito privado, nós não estamos diante de um serviço público. Tá bom? Esses conceitos são importantes? São, inclusive, para fundamento do momento que nós chegamos hoje. Mas o que eu prefiro é esse aqui, Esse aqui, na minha humilde opinião, é o mais importante. Serviço público é qualquer atividade definida em lei, ou seja, no ordenamento jurídico, como serviço público. Ou seja, aqui o importante para definir o que é ou o que não é serviço público é o que a lei define como. Então, se a lei, o ordenamento jurídico, definiu uma atividade como serviço público, ponto final, é serviço público. Se a lei não definiu, não é serviço público. Legal? Mesmo que a gente olhe e enxergue que é serviço público, não é. Então, hoje, eu prefiro, e a doutrina também encampa essa ideia, que o principal conceito de serviço público é qualquer atividade definida em lei como serviço público. Legal? Lembrando que, no Brasil, a titularidade dos serviços públicos pertence ao poder público,
A gente vai estudar daqui a pouquinho, né, titularidade e execução, mas só para você entender, né, no Brasil, de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal, qualquer serviço público, né, pertence ao poder público. O poder público é o dono dos serviços públicos brasileiros. Tá bom? Tá bom. E aí, nós temos que estudar os princípios relativos à prestação dos serviços públicos. Ou seja, né, um serviço público SP, né, ele vai ser prestado. E a prestação desses serviços públicos devem respeitar alguns princípios. Ou seja, princípios aqui, ó, no sentido de normas. Princípios aqui no sentido de normas. Então, quais são as normas? Quais são os princípios que regem a prestação dos serviços públicos? Vamos devagar, ó. Primeiro eu tenho que dividir com vocês isso daqui em dois grupos. Os princípios setoriais e os princípios gerais. Os princípios setoriais, nós vamos estudar, né, os princípios setoriais de acordo com a Lei 8987 de 1995. Professor, que lei é essa? Essa lei aqui, ó, é a lei da delegação dos serviços públicos. E acaba que ela tem um rol de princípios, lá no artigo 6º, parágrafo 1º dessa lei, né, ela tem um rol de princípios que a doutrina utiliza como referência dos princípios que se aplicam à prestação dos serviços públicos. E por isso nós chamamos isso aqui, ó, de princípios setoriais ou princípios específicos. Princípios setoriais ou princípios específicos. Por quê? Porque eles são princípios que se aplicam mormente, né? São princípios que se aplicam em regra à prestação dos serviços públicos. Por isso que a gente chama de princípio, né, setorial, ou setoriais, ou seja, princípios que se aplicam ao setor dos serviços públicos. Legal? E basicamente esses são os princípios setoriais, ó. Princípio da adequação, da regularidade, da continuidade, eficiência, segurança, né, atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e modicidade das tarifas, né? São 9 princípios setoriais que a gente vai estudar. E os princípios gerais? Os princípios gerais são os demais, os outros, né? Então, por exemplo, quando a gente vai falar de outros, um muito importante aqui, ele inclusive tem até um representante específico aqui, mas, por exemplo, eu posso colocar, ó, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, ou seja, o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência a gente tira por quê? Porque a eficiência, a Lei de Serviços Públicos colocou como princípio setorial, porque tem algumas vertentes específicas. Então, eu só queria que você entendesse o seguinte, ó, os princípios que não estão aqui, os princípios setoriais, nós chamamos de princípios gerais. São os demais princípios que formam os princípios gerais. É óbvio que nós vamos estudar os princípios setoriais, porque faz parte da matéria que nós estamos estudando hoje, né, que é a matéria dos serviços públicos, ok? Deixa eu só ganhar um espaço aqui, descer um pouquinho isso daqui, botar em outra página para ficar mais organizado. Então, olha aqui, ó. Nós temos os princípios, né, setoriais e nós temos os princípios gerais. Os princípios setoriais são os demais, são os outros que não são, né, setoriais. E nós vamos estudar todos esses princípios setoriais agora. Legal? Vamos lá? Primeiro princípio setorial é o princípio da adequação. Ou seja, o que o princípio da adequação visa estudar? Ele visa estudar quando é que a prestação de um serviço público ela estará adequada. Quando é que a prestação do serviço público ela vai estar adequada. Quando é que a prestação do serviço público vai estar adequada? Nós estudamos isso de princípio da adequação. E segundo o princípio da adequação, está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 6º, o serviço público vai estar adequado quando ele satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Ou seja, né, a gente considera um serviço público adequado quando ele atende a tudo isso. Ou seja, quando ele atende de forma bem clara, atende na sua prestação, né, a regularidade, a continuidade, a eficiência, a segurança, a atualidade, a generalidade, a cortesia e a modicidade. Ou seja, o serviço público, quando atende a tudo isso, a gente fala que esse serviço público tem adequação. Ou seja, a gente fala que esse serviço público está adequado. Ele atende ao princípio da adequação. Então, o serviço público ele está adequado. Ele atende ao princípio da adequação quando a gente olha para ele e enxerga. Vamos lá. Regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade. Quando você olha para o serviço público e enxerga tudo isso nele, a gente pode falar que esse serviço público está adequado, que ele atendeu ao princípio da adequação. Só que eu vou te contar um segredo e você não vai contar para ninguém. Cada um desses requisitos aqui, para eu considerar o serviço público como adequado, também é um princípio. Isso, professor, também é um princípio. Aí nasce o princípio da regularidade, nasce o princípio da continuidade, nasce o princípio da eficiência, nasce o princípio da segurança, nasce o princípio da atualidade, nasce o princípio da generalidade, nasce o princípio da cortesia e o princípio da modicidade. Ou seja, todos esses aqui, na verdade, eles também são princípios. E por isso a gente vai estudar como tal. Vamos começar? O primeiro princípio que a gente vai estudar após o princípio da adequação é o princípio da regularidade. O que diz o princípio da regularidade? O princípio da regularidade ele trata da uniformidade. Uniformidade de quê, professor? Uniformidade, deixa eu só mudar a cor aqui. Uniformidade aqui, do tempo. O que é isso, professor? Se eu pego um ônibus e lá no site da empresa ou da administração pública diz que esse ônibus passa de 15 em 15 minutos e ele passa, na verdade, de 1 em 1 hora, eu já estou sendo surpreendido de forma negativa. Ou seja, esse serviço público não tem regularidade. Por quê? Porque a empresa diz uma coisa, às vezes a administração diz outra e na prática acontece outra. E com as desculpas mais estapafúrdias que você pode imaginar. Né? E por que isso acontece? Por quê? Porque se está dizendo lá no site da administração e da empresa que o ônibus, né, sai de 15 em 15 minutos, eu programo minha vida em cima dessa informação. Só que num dia ele passa de 1 em 1 hora, no outro dia ele passa de 30 em 30 minutos. Ou seja, como dizia aqui, né, é como eles querem. A gente que lute para poder se adequar como eles querem no dia a dia. E não é assim. Né? Isso fere a regularidade. Depois, padrões de qualidade. Né? Ou seja, o serviço regular, ele tem um padrão de qualidade. Você concorda comigo que um serviço público de ônibus, que eu não sei a hora que o ônibus passa, ele não tem um padrão de qualidade bom? Né? Por exemplo, um serviço de internet, que eu não sei se eu chegar à minha casa hoje, se vai ter internet. Tem dia que tem dia que não tem dia que tem, mas está falhando, está oscilando. Você concorda que esse serviço público irregular, ele não tem um padrão de qualidade? Da mesma forma, né, conformidade com as normas. Eu não sei se você consegue perceber. Por exemplo, um serviço de ônibus, né, que no site, né, foi acordado com a administração que ele passaria de 15 em 15 minutos. Tem dia que ele passa de 1 em 1 hora, tem dia que ele passa de meia em meia hora, tem dia que ele nem passa. Ele não está atendendo às normas que foram fixadas por lei, por regulamento, no edital da licitação e, inclusive, no contrato administrativo que foi assinado no caso do ônibus. Ou seja, esse serviço público, ele viola todas as normas possíveis e imagináveis na cabeça de um cidadão comum, né? Ele viola qualquer norma que esteja no papel. Ou seja,
Quando eu tenho um serviço público que não respeita a padronização do tempo, da qualidade na prestação do serviço e as normas que estão acertadas no ordenamento jurídico brasileiro, esse serviço, concorda comigo, ele não tem regularidade. Ele é um serviço irregular. Tá bom? Tá bom. Da mesma forma, deixa eu ganhar um espaço aqui para botar tudo para baixo, né? Da mesma forma, o princípio da continuidade, ele é muito importante para a gente. O que reza o princípio da continuidade? Ele determina que, tecnicamente, né, os serviços públicos não podem ser interrompidos. Professor, eu sempre tive vontade de entender o que é não poder ser interrompido. É isso aqui, ó. De 1º de janeiro a 31 de dezembro, o serviço público não pode parar. O que nós estamos tratando aqui é basicamente isso. É a impossibilidade do serviço público parar. Agora, por que o serviço público não pode parar? Simples, né? Porque ele tem que atender a mim e a você. Né? Ou seja, nós não temos hora para, por exemplo, passar mal, tem que procurar um hospital público. Nós não temos hora, né, para ser vítima de um crime, tem que procurar uma delegacia. Nós não temos hora para acertar lá com o patrão, que nós temos que chegar um pouco mais cedo no trabalho e pegar o ônibus de madrugada. Ou seja, o serviço público ele não pode parar. Por isso que tem o princípio da continuidade. Né? Só que tecnicamente não é tão certo, né? Até explico isso para os meus alunos, não é tão certo falar que o serviço público não pode parar. Técnico é falar que o serviço público não pode ser interrompido. O serviço público é uma prestação de trato sucessivo. Entra dia e sai dia, o serviço público tem que estar lá para poder prestar, né? Ser prestado à coletividade. Né? Ou seja, o serviço público não pode sofrer, né, uma descontinuidade. O que é descontinuidade? Descontinuidade é uma interrupção indevida, uma interrupção irregular. Então, todas as vezes que o serviço público ele é interrompido de forma irregular, ou seja, uma interrupção que não está prevista no ordenamento jurídico brasileiro, a gente chama isso de descontinuidade. Ok? Ok. No entanto, nós sabemos que o serviço público não pode sofrer interrupção e não pode sofrer descontinuidade. Só que essa regra tem algumas situações excepcionais em que o serviço público vai poder sim ser interrompido. Em algumas situações excepcionais, que nós vamos estudar agora, ó, o serviço público ele vai ser interrompido de forma, né? Qual forma? De forma parcial e temporária. Então, nós vamos estudar alguns casos, né, que são autorizados pela lei ou pela Constituição, em que o serviço público vai ser interrompido de forma parcial ou de forma parcial ou não, né? De forma parcial e temporária, ok? Vamos estudar uma previsão constitucional e 2 previsões legais em que é possível, sim, a interrupção de forma parcial e temporária. Isso não é a regra, isso é a exceção. Vamos lá. Qual é o primeiro caso em que a Constituição Federal autoriza a paralisação, ou seja, a interrupção do serviço público? A greve. A greve está prevista no artigo 37, né, inciso 7 da Constituição. E a greve é direito de qualquer agente público, seja ele estatutário ou seletista, né, a regra é, agente público pode fazer greve. Lembrando que ainda não existe a lei de greve do serviço público, né? Não existe a lei de greve para que o servidor público, para que o agente público faça a greve de forma tranquila, né? A gente sabe que na maioria das vezes, em razão da falta dessa lei, o servidor público, o agente público que quer fazer greve, ele tem de impetrar um mandado de injunção, que é aquele remédio constitucional que está no artigo 5º, inciso 71 da Constituição, que trata, né, das omissões constitucionais. Ou seja, a omissão do Poder Legislativo em criar leis que vá complementar a Constituição. Né? Então, na maioria das vezes, um servidor público que quer fazer greve, né, ele ou o sindicato, né, vai lá e impetra, né, o mandado de injunção individual ou coletivo
que autoriza a categoria a fazer greve. Legal? É isso. Então todos os servidores, via de regra, podem fazer greve, só que uma boa maioria, uma boa parte deles, a maioria, né, quando faz greve, tem que socorrer do mandado de injunção, esse remédio constitucional. Por quê? Porque o artigo 37, inciso 7 da Constituição, diz que a greve vai ser feita na forma da lei. E até hoje não criaram a lei de greve no Brasil. Né? Uma omissão latente, né, que é resolvida pelo mandado de injunção. Ok. Só que nós sabemos que, excepcionalmente, alguns, né, servidores, eles não podem fazer greve. Então, em regra, qualquer agente público faz greve. E fazendo greve, o serviço público é interrompido parcialmente. Por que é interrompido parcialmente? Porque uma parte vai ficar em atividade e outra parte para, né? Na greve acontece isso aqui, pessoal. Deixa eu botar aqui embaixo aqui rapidinho. Na greve acontece isso daqui, ó. Ó, isso aqui, por exemplo, né, são os servidores do TJ. Se os servidores do TJ fazem greve, uma parte vai ficar em greve, né, e a outra parte fica em atividade, né? Por isso que a gente fala que é um corte parcial. Porque mesmo que a maioria fique em greve, né, o serviço público ele não para, porque uma parte, né, dos agentes públicos vão permanecer em atividade. Legal? Tá bom. Mas existem alguns servidores, alguns agentes públicos, que nem parcialmente podem fazer greve. Quais são eles? Né? São os militares, e hoje ninguém discute, né, quando a gente fala militar. É militar, né, das Forças Armadas, mais PM Bombeiro. Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, PM Bombeiro. Legal? E os profissionais que atuam diretamente na segurança pública. Professor, quais são esses profissionais que atuam diretamente na segurança pública? São os profissionais que estão no artigo 144 da Constituição Federal, ou seja, o rol dos agentes de segurança pública, né? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Militar e Polícia Penal. São esses órgãos, né, como é que se diz? Essas categorias que não podem mais fazer greve. Por que não podem mais fazer greve? Esse é o atual entendimento do STF, porque eles atuam diretamente com a segurança pública e a greve deles pode dar problema, né? Pode não, dá problema. O principal problema é o aumento da criminalidade. Legal? Então, qual é o primeiro caso em que, né, a gente admite uma interrupção, um corte parcial do serviço? A greve. Lembrando que alguns servidores não podem fazer greve. Quais? Militares e os profissionais que atuam diretamente com a segurança pública. Ok? Ok. Qual é o terceiro caso? Esse aqui é o primeiro, né? A greve. Qual é o terceiro caso? Né? O segundo caso. Qual é o segundo caso em que é possível o corte parcial do serviço público? O inadimplemento, né? Por exemplo, o serviço de telefonia. Se você não pagar o seu telefone, a operadora vai lá e corta. Isso é meio óbvio, né, gente? Por quê? Porque se você não pagou, ela tem que cortar. Porque se não cortar o seu serviço, vai gerar, né, uma sensação que qualquer um pode deixar de pagar, daqui a pouco a empresa quebra e a pessoa que paga, o justo, vai pagar pelo pecador, que não paga. Legal? Então, por isso que ninguém discute mais, inclusive está previsto em lei, legal? No parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 8987, em que os serviços públicos que são tarifados... Professor, o que é serviço tarifado? Serviço tarifado é aquele que eu pago para usar. Ele não vem da força tributária do Estado. Eu tenho que pagar para usar. Normalmente, luz, água e telefone. E hoje internet, né? Luz, água, telefone e internet. São serviços públicos que eu tenho que pagar para usar. Legal? Se eu não pago a luz, não pago a água, não pago o telefone, vão cortar. Né? Ah, professor, tem exceção? Tem, né? Qual é a exceção que não podem cortar? É quando nós estamos chamando, né? Nós estamos tratando do famoso cliente vital. O cliente vital é aquele que a vida dele depende do serviço público e por isso a operadora não pode cortar. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre, que tem que fazer hemodiálise em casa, a energia dela não pode ser cortada. Uma pessoa que tem home care dentro de casa, né, a energia e a água dela não pode ser cortada. Porque a energia e a água são essenciais para a sobrevivência dela. Você já estava vendo um julgado que inclusive o telefone e a internet não podem ser cortados. Porque é uma forma, a pessoa que tem um home care dentro de casa, é uma forma de comunicação com o mundo exterior.
Então, se essa pessoa, por exemplo, ela vem a passar mal e a equipe médica tem que chamar a supervisão, né? E não tem telefone, não tem internet, é um local difícil, cara, vai ficar complicado, ela vai morrer ali. Então, por isso que o entendimento que a gente tem hoje é que o cliente vital, o que é o cliente vital, professor? É aquele que depende da energia, da água, do telefone, da internet para sobreviver, mesmo que ele seja inadimplente, não pode ser cortado. Legal? Mas, em regra, o inadimplemento, o que é inadimplemento? O não pagamento pelos serviços públicos vai gerar o corte. Serviços públicos tarifados, né? Serviços públicos, né, que eu pago para poder usar. Legal? Legal. E o terceiro são os cortes por motivos técnicos e de segurança. Eu sempre dou esse exemplo, né, que eu acho que fica muito claro, a troca de fio, né? Então, por exemplo, lá no seu bairro, né, a operadora de energia, ela vai trocar os fios. Por quê? Olha aqui, ó, por motivo técnico. Né? Imagine que os fios estão velhos, né? Tem que trocar por fios novos. E tem como trocar esse fio com a energia ligada? Não, não tem como. E aí, por motivo de segurança, a energia vai ser desligada. Eu acho meio óbvio, né? Porque como é que você vai trocar um fio com a energia ligada? Quem meter a mão morre ou vai se acidentar. Legal? Então, a troca dos fios lá do seu bairro pela operadora de energia, né? Pela concessionária, é um exemplo típico, né? De corte, de interrupção parcial por motivo técnico e por motivo de segurança. Interessante, né? Que tanto o corte por inadimplemento quanto o corte por motivo técnico de segurança, né, tem que ter aviso prévio. Legal? Por quê? Para você não ser surpreendido. Imagine que você, um dia antes, né, que, né, vai ser marcada a troca lá dos fios do seu bairro, um dia antes você foi ao mercado e fez uma compra de mês. Né? E aí algumas coisas podem estragar. Então, se você foi avisado que amanhã vai trocar os fios do seu bairro, você jamais vai hoje lá, né, e vai fazer uma compra de mês. Você vai esperar resolver tudo, vai lá e faz as compras. Né? Para quê? Para não estragar. Legal? Perfeito. Então, aí, ó, só para a gente poder colocar aqui uma situação adicional, né? Olha aqui. A greve dos profissionais da segurança pública na forma do que prevê o artigo, ou não, né, os artigos 136 e 137, olha a gravidade do assunto. Elas podem gerar estado de defesa, se o estado de defesa não segurar, estado de sítio. Cara, a greve dos profissionais da segurança pública pode gerar estado de defesa e estado de sítio. Se isso aqui não é importante, ou seja, não é relevante, e que por isso é um dos fundamentos, na minha opinião, o maior fundamento, que o STF não autoriza mais profissionais da segurança pública a fazer greve, é por causa disso. Ou seja, quando o profissional da segurança pública ele faz greve, gera uma instabilidade tão grande, né, no Estado, na República Federativa do Brasil, né, que isso pode gerar estado de defesa e estado de sítio. E aí, cara, quem sofre é a população, quem sofre é a economia, quem sofre é o Estado Democrático de Direito. Não estou dizendo, né, de forma alguma, que esses profissionais não devem ter seus direitos respeitados. Não, não é isso. Só estou dizendo que quando eles fazem greve, é muito complicado. Legal? Então vamos lá, vamos aqui rapidinho para a gente poder avançar. Então quer dizer que nós estudamos agora o princípio da continuidade, que é aquele que determina que o serviço público não pode ser interrompido, não pode sofrer descontinuidade, não é isso? Se acontecer, é interrupção irregular, legal? E aí tem que ser apurado, né, na forma da lei. Só que nós temos 3 exceções onde o serviço público de forma regular vai ser interrompido parcial e temporariamente. Quais são essas 3 exceções, essas 3 situações em que o serviço vai ser interrompido parcial e temporariamente? Greve, na forma do artigo 37, inciso 7 da Constituição. Lembrando que os militares e profissionais da segurança não podem fazer greve, segurança pública. Depois, o corte por motivo de inadimplemento, ou seja, quem não paga os serviços tarifados vai ter o serviço cortado, luz, água e telefone, são os melhores exemplos.
exceto, né, os clientes vitais, são aqueles em que o serviço público são essenciais para a vida deles, então mesmo que eles não paguem, não vai haver corte, né? E o corte por motivo técnico ou de segurança, ou seja, a administração por motivos técnicos e ou de segurança, né, apesar da lei falar só e ou de segurança, né, ela pode cortar, né, o serviço. Então, por exemplo, se for trocar os fios lá do seu bairro, né, o interessante é que esses fios sejam trocados por motivo técnico, é óbvio, né, para poder melhorar ou consertar alguma coisa, mas que a energia seja cortada, né, por motivo de segurança. Então, obviamente, é um exemplo típico de corte por motivo técnico de segurança. Legal? E aí nós chegamos agora ao princípio da eficiência. Professor, o que é o princípio da eficiência? Para começar, né, o princípio da eficiência, ele se aplica a toda a administração pública, não é só na área do serviço público, a toda a administração, né, a administração como um todo. Mas a ideia máxima do princípio da eficiência é a ideia de custo-benefício, né? É fazer o máximo gastando o mínimo, né? E aí a gente trabalha essa ideia, né, mediante a incidência de alguns valores essenciais, como celeridade, né, e a não burocracia excessiva. O que significa dizer isso, professor? É isso aqui, ó. Ou seja, todas as vezes que a administração pública ela vai prestar um serviço público, ela deve fazer o máximo gastando o mínimo. E isso, professor, Por quê? Porque fazendo o máximo, gastando o mínimo, ela alcança o maior número de pessoas possível. Ou seja, ela alcança o maior número de usuários desse serviço público. O maior número de pessoas que vão usufruir desse serviço público. Legal? Por quê? Porque se ela fizer, né, gastando muito, talvez ela não alcance. Então, por exemplo, olha aqui, ó, entre, né, o prefeito ter no seu município 10 ônibus muito modernos, inclusive ônibus elétricos, será que não é melhor ele ter 100 ônibus? Esses 100 ônibus nem tão modernos, ou seja, né, razoáveis, dentro de uma modernidade razoável, né? Não é aquela, como dizem na propaganda, né? Não é aquilo tudo, mas também não é aquilo nada, né? Ou seja, ele tem lá ônibus dentro do razoável, não são tão modernos, mas olha o número, 100 contra 10. Ou seja, isso aqui, ó, dentro da ideia do atual direito administrativo, é muito mais eficiente. Está fazendo o máximo, gastando o mínimo. Legal? E uma administração pública eficiente é uma administração pública célere, né? Ou seja, é uma administração, né, que ela é considerada rápida. Ou seja, ela atende a população com celeridade, com a rapidez necessária. E é uma administração pública não burocrática. Ou seja, não burocrática de forma excessiva. Ela tem a burocracia necessária. E tem gente que fala, mas quando é que a administração vai abandonar a burocracia? Nunca. Nunca a administração vai abandonar a burocracia. Em qualquer lugar do mundo, a administração é burocrática. Legal? Só que ela não é burocrática de forma excessiva. E se ela for burocrática de forma excessiva, ou seja, ela passar do necessário, nós estamos numa administração ineficiente, né? O que hoje contraria totalmente a ideia do famoso Estado gerencial. Perfeito? Então, uma administração eficiente tem serviços públicos sem burocracia excessiva. Tem serviços públicos com a burocracia estritamente necessária. Legal? Legal. E aí, próximo princípio. Princípio da segurança. O princípio da segurança é aquele que prega, né, que se o serviço público é voltado para todos, ele não pode colocar a coletividade em risco. Cara, isso aqui vale para tudo, né? Porque quando a gente vai falar, né, do princípio da segurança, parece que isso aqui só vale,
né, para o serviço público de segurança pública? Claro que não, cara. Isso aqui vale para tudo. Então, por exemplo, dá 2 exemplos sem entender. Andou uma época aqui no Rio, né, que os ônibus, né, o pneu soltava, né, e matava, Deus que me perdoe, né, gente? Matava as pessoas na calçada. Cara, esse serviço, ele não tem nada de seguro. Ou seja, o serviço público de ônibus, o ônibus soltar o pneu e matar uma pessoa na calçada, não há segurança nisso. Da mesma forma, aqui no Rio de Janeiro, né, o serviço era de gás, de telefone, né? Ou seja, os serviços que passam por debaixo da terra, os bueiros soltavam, né, e atingia as pessoas que estavam passando na calçada. E atingiam, né? O bueiro, bum, voava, porque tinha ali um problema com as operadoras de água, de telefonia, de energia, que tinham cabo submerso, tubo submerso. Né? Esses bueiros, eles explodiam, voavam e pegavam nas pessoas. Meu amigo, tanto a segurança pública, né, que tem profissionais armados, quanto, né, as empresas de ônibus, quanto as empresas que precisam, né, administrar os bueiros, elas não podem colocar a coletividade em risco. E se elas colocam a coletividade em risco, elas passam por cima do princípio da segurança, que é aquele que prega assim, ó, se o serviço público é para todos, né, é para uma criança de dias de nascido e para um idoso, né, de 100 anos de idade, se é para todos, nenhum deles pode estar em risco. Aqui no Rio tem vários exemplos, né, o exemplo também que a gente tem, né, do modal, né, chamado BRT, que funciona de porta aberta, pega fogo, pessoas caem de dentro. Uma coisa complicada, isso coloca a gente em risco. Né? A gente não pode, quando contrata um serviço público, né, quando você, né, pega um BRT ou quando você vem para cá trabalhar o aturismo, né, que você está andando pela Avenida Rio Branco, a maior avenida, a avenida mais, como é que se diz, mais comercial do Rio de Janeiro, a Rio Branco é a Presidente Vargas, né, e o bueiro solta, e não, a gente não espera isso. Não esperamos isso. Isso é total insegurança na prestação dos serviços públicos. Legal? Legal. Próximo princípio, o princípio da atualidade. Professor, o que é o princípio da atualidade? A atualidade tem a ver com modernidade, né? Ou seja, a atualidade tem a ver com a prestação dos serviços públicos com meios modernos. Né, professor? Modernos. O senhor pode dar uma explicação concreta disso? Te dou. Olha aqui, ó, uma explicação concreta disso. Só apagar primeiro aqui. Uma explicação concreta disso. Ó. Imagine você que a União, né, ela vai comprar monitores, né, para as repartições públicas. Né? Monitores. Esse monitor não pode ser preto e branco. Por quê? Porque tem alguns programas, alguns aplicativos que nem rodam em monitor preto e branco. Né? Tem que comprar um monitor. Não precisa comprar um monitor 8K. Não precisa. O monitor não pode ser preto e branco, mas também não pode ser um monitor 8K. Por que, professor, não pode ser um monitor 8K? Porque senão a gente vai ferir o princípio da eficiência. Da mesma forma que o monitor preto e branco, ele não é moderno, ele não tem custo-benefício, porque o custo dele é baixo, mas o benefício também é baixo. Né? O 8K também não tem custo-benefício, o custo dele é alto, mas o benefício também é alto. Ou seja, na equação custo-benefício, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio entre quê? Entre o custo e o benefício que a administração vai conquistar com o gasto. Então, por exemplo, eu acho interessante um monitor, né, por exemplo, de 21 polegadas de LED. Acho interessante. Ou seja, a administração pública conseguiu o meio termo. Da mesma forma, como eu expliquei ainda há pouco, né, a administração pública vai trocar todas as suas viaturas, olha que interessante, todas as suas viaturas para viaturas elétricas. Eu não acho que isso, apesar de ser muito moderno, eu não acho isso certo. Por quê? Porque o custo
vai ser tão alto quanto o benefício. Mas o Brasil é um país em desenvolvimento, tem gente passando fome, tem um hospital sem remédio. Será que não é melhor, ao invés de comprar uma viatura elétrica, né, comprar, por exemplo, uma viatura, né, movida a álcool, né, que é econômica, não é tão agressiva ao meio ambiente? Eu preferiria. Né? Da mesma forma, na minha humilde opinião, no atual estágio que a administração brasileira se encontra, né, seria o meio mais moderno, e esse meio mais moderno, na atualidade, dentro da razoabilidade, ou seja, dentro do razoável que a administração pública pode conquistar. Porque não adianta nada, né, a gente ter o meio mais moderno possível e ser algo irrazoável. Eu acho algo irrazoável, né? O que seria irrazoável? A gente às vezes não tem, né, um remédio para tratar uma criança que tem câncer, né, e aí a administração pública brasileira como um todo começa a comprar, né, viaturas elétricas que custam, sei lá, às vezes 300% a mais, né, do que uma viatura comum. Eu acho isso totalmente irrazoável. Né? Não tem, como é que se diz, atualidade que sustente essa ideia, que na minha opinião, inclusive, é inconstitucional. Legal? Perfeito, né? Ou seja, eu preciso de meios modernos. Né? Eu preciso da modernidade, modernidade das técnicas, modernidade dos equipamentos, modernidade das instalações, né? Modernidade na conservação do que foi comprado, modernidade, né, como melhoria e expansão do serviço público. Eu preciso disso, mas isso não pode ser irrazoável. Né? Ou seja, eu não posso ignorar que eu estou num país em desenvolvimento que às vezes falta remédio, falta insumo nas escolas, falta merenda, falta gasolina, combustível, né? Álcool, seja lá o combustível, na viatura da polícia para combater o crime. Né? Eu tenho que ter isso em mente. Tá bom? Tá bom. Próximo, princípio da generalidade. Ou seja, o serviço público é para todos. Generalidade vem de geral. O serviço público é para todos. Né? E não pode estar restrito a uma única classe de indivíduos. Legal? Pessoal, isso aqui parece uma grande loucura, né? Mas presta atenção. Pergunta para sua avó, né? Ou para sua mãe, no meu caso, que tem mãe idosa, minha mãe tem mais de 70 anos, como é que era, né, a saúde pública no Brasil antigamente. A saúde pública no Brasil antigamente era só para quem pagava o famoso INPS, né, que hoje foi substituído pelo INSS. Minha avó, quando estava falecendo, que já estava em estado de demência, né, ela, quando ia para o hospital, ficava gritando assim: pega minha carteirinha do INPS. Por quê? Porque o INPS ele era pago por quem tinha carteira assinada ou por quem queria pagar. Quem não tinha carteira assinada, quem não tinha emprego formal, daí você entende por que o pessoal antigo dá tanto valor a uma carteira assinada, né? Porque quem tinha carteira assinada tinha saúde. Se você não tivesse carteira assinada, se você não pagasse o INPS, você não tinha saúde pública. Né? Você era tratado pelas santas casas, né, de misericórdia, que eram instituições ligadas à Igreja Católica. Né? Ou seja, se você não tinha condições de pagar, você era tratado nas santas casas. Né? E isso, pessoal, não tem 40 anos isso. A ideia é que a saúde é direito de todos, obrigação do Estado, a saúde como, né, um serviço público universal, né, ela vem com a Constituição de 88, cara. Tá no artigo 196. Né? Então, assim, parece que é algo muito, assim, louco, né? Algo que, mas isso é óbvio, né? Pelo princípio da generalidade, serviço público é para todos. Cara, não tem 40 anos, não era para todos não, cara. A gente tinha um serviço público básico, que era o serviço de saúde, que era somente para alguns privilegiados, né, que podiam pagar, ou, né, porque tinha, né, emprego ali, né, enfim, tinham carteira assinada e recolhida. Então, isso é muito complexo, né? Mas hoje, serviço público é para todos e não pode ser restrito a uma categoria de pessoas. Legal? E aí, pessoal, olha para o quadro, ó. Se o serviço público é para todos, é óbvio, né, que se esse serviço público for pago. Professor, o que é serviço público pago? Serviço público pago
é o famoso serviço público tarifado. E o melhor exemplo que eu posso te dar, eu vou te dar aqui quatro exemplos. Ó. Luz, aqui no Rio, né, a gente chama de luz, né? É o fornecimento de energia doméstica, né, de energia elétrica doméstica. Água, né, que é o famoso serviço de água e esgoto. Aqui no Rio chama só de água. Água, luz, água. Telefone. Eu vou te dar 5 exemplos. Telefone, internet e transporte. Todos esses serviços, para você usar, você tem que pagar. Inclusive, se você não paga, você não usa. Né? Então, luz, né? Tem que pagar para usar. A água, você tem que pagar para usar. Telefone, você tem que pagar para usar. A internet, você tem que pagar para usar. E o transporte. Só que, se você tem que pagar para usar serviços públicos tarifados, a tarifa tem que ser módica, tem que ser razoável, tem que ser acessível. Por quê? Porque ela sendo módica, razoável e acessível, todos podem pagar. A ideia é essa. Porque se eu tenho um serviço público que, mesmo ele sendo público, ele não está respeitando uma cobrança razoável, módica, acessível, acaba que não é para todos. O serviço público passa a ser para uma categoria pequena de pessoas. E então, o princípio da generalidade e o princípio da modicidade das tarifas, eu posso afirmar que é como se fosse uma moeda com duas faces. Ou seja, acaba que eles são complementares. Por quê? Porque se o serviço público é para todos, e é para todos, né, as tarifas devem ser módicas. Ou seja, as tarifas devem ter um preço módico, um preço que todos possam pagar. Eu sei que você deve estar pensando assim, professor, e o serviço de aviação no Brasil? Se eu for comprar agora uma passagem Rio-São Paulo, lá no guichê da companhia de aviação, né? No guichê da empresa, eu vou pagar um preço que eu não posso pagar. Na verdade, fala com um amigo meu, eu vou pagar o que eu não posso. Né? Então, por exemplo, se você, né, recebeu agora um convite de emprego e você precisa estar agora 14 horas, né, em São Paulo. Você tem aí 2 horas para se aprontar e estar em São Paulo. Você pega um carro, uma moto, chega no aeroporto e eu quero uma passagem para estar em São Paulo daqui a 20 minutos, daqui a meia hora, 40 minutos, e pegar um táxi. Cara, você vai pagar um valor por essa passagem de avião. Você não tem noção. Ou melhor, você tem porque você é uma pessoa instruída. E aí, para muita gente, né, o serviço de aviação, ele não tem generalidade, porque ele não é para todos, ele não tem modicidade, porque nem todos podem pagar a passagem lá, a tarifa, né, a passagem do avião. Né? Para muitos, inclusive eu, não tenho dúvida. Né? O serviço de aviação no Brasil não tem generalidade, não tem modicidade. Legal? Não tem. E por isso, você já concorda comigo, né? Se ele não tem generalidade, não tem modicidade, ele não tem adequação. Ele não tem adequação. E você me diz que o serviço público ser adequado, ele tem que atender a 8 princípios. Um deles é o princípio da generalidade e da modicidade. E por fim, dentro lá da lei, né, 8987, que eu tenho outros, né, eu tenho o princípio da cortesia. O princípio da cortesia é aquele que diz que a prestação dos serviços públicos deve ser com educação. Eu lembro que uma vez eu fui num cemitério para tratar a exumação do corpo da minha avó e a colocação numa gaveta da família. E aí teve um problema que, enfim, né, terminou na polícia depois, né? Teve um problema. E aí, cara, o agente público que administra o cemitério chegou para mim e perguntou para mim se eu queria um tapete vermelho. Que eu reclamei que ele não foi cortês, eu coloquei na reclamação que ele não foi cortês. Eu não quero um tapete vermelho, eu queria educação. Educação primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, o que o senhor deseja. E segundo, sabendo que eu estava ali numa situação extremamente
como é que se diz? Delicada. Eu ia ter que acompanhar a retirada da minha avó, né, dos restos mortais lá da minha avó, para ser colocado, né, numa urna, ou seja, uma situação que é intrínseca, né, à nossa humanidade, mas que causa trauma, cara. É chato. Né? E o cara cheio de arrogância. Eu não sei o que é um tapete vermelho. Eu falei, não quero não, irmão. Quero educação. Em razão disso, vou fazer uma reclamação formal, né, contra o senhor. E essa situação que aconteceu aqui, que está me cheirando crime, vou sair daqui agora e vou à delegacia fazer, né, uma notícia de crime. Isso aqui está me cheirando a crime. Rapidinho resolveram, coisa e tal, mas terminou na polícia e eu fiz reclamação formal. Porque eu achei um abuso o cara chegar para mim, um servidor público, prestando um serviço público, que é o serviço público, né, de sepultamento de pessoas, que tem tudo a ver com saúde pública, etc. Rigor sanitário, enfim. E também uma situação delicada, e o cara abusado. Ou seja, o cara não tinha nada de educação, mal educado ao extremo. Perfeito? Obviamente que isso fere a cortesia. E antes de eu entrar na classificação dos serviços públicos no próximo bloco, já estou dando quase 1 hora de gravação, eu quero ler com vocês de novo todos os princípios para a gente considerar um serviço público adequado. Então quer dizer que nós estudamos, né, os princípios relativos à prestação dos serviços públicos. Não foi isso, professor? Foi. E os princípios relativos à prestação dos serviços públicos são princípios essenciais. Por quê? Porque eles são normas. São normas essenciais à prestação dos serviços públicos. Esses princípios podem ser setoriais, que são os princípios que estão estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 8987 de 95, a Lei de Delegação de Serviços Públicos, e eles podem ser gerais. Os gerais são os demais, são os outros princípios, né, que estão para além dos setoriais, ou seja, que estão para além, né, do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987 de 95. Né? Eu dei para vocês o exemplo do LIMP, né, já que o LIMP, a eficiência está aqui. Foi uma das primeiras leis do Brasil a estabelecer regras de eficiência expressa. Legal? E o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Né? Mas ainda tem outros. Né? E outros que formam os princípios gerais. Perfeito? E aqui a gente estudou os princípios setoriais. Né? O primeiro princípio setorial, o mais importante, na minha humilde opinião, é o princípio da adequação, que é ele que diz quando é que um serviço público vai ser adequado. E o serviço público adequado é aquele que atende a mais 8 princípios. Quais são eles? Princípio da regularidade, da continuidade, da eficiência, da segurança, da atualidade, da generalidade, da cortesia, né, na prestação e da modicidade das tarifas. Juntando todos esses 8 princípios, a gente pode concluir que nós temos um serviço público adequado. Mas também, se faltar um, a gente tem um serviço público inadequado. Ok? Pessoal, para o primeiro bloco, quase 1 hora de gravação, tá top. A gente vai voltar no próximo bloco estudando as classificações dos serviços públicos. É VAPT e VUPT, e eu já estou voltando.